muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Olha, eu quero agradecer o seu carinho e a sua audiência, você ligadinho, através do nosso canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho, através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo e, claro, com quadros especiais. Você consegue acompanhar também por aqui a nossa programação através do nosso aplicativo. Entra lá na sua galeria de apps, através da Play Store, instala o TV Play Brasil Oficial. Por lá você acompanha tanto em tempo real, quanto as nossas reprises e os nossos quadros diários que acontecem. E a gente fala sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, política. A gente fala sobre tudo. Tem aquele dia especial sobre direito, toda segunda e quarta-feira. E claro, sinta-se em casa. Você consegue deixar a sua pergunta e os nossos especialistas respondem. Afinal, somos uma grande família. Dá para você também fazer a sua inscrição em nosso canal do YouTube de forma gratuita, rápida e segura. Por lá a gente é uma grande família e com certeza nesse ano de aniversário da TVI, você aqui conosco é o maior e melhor presente. Então vem aí uma programação especial montada com muito carinho, com muito amor para você. E é o seguinte, não esquece de nos seguir através do nosso Instagram. Por lá você consegue acompanhar trechos de nossas entrevistas e também dos nossos quadros. Falando nisso, hoje eu estou aqui com uma presença especial, Tonezinha. Hoje é dia de PQP também. Bom dia, Toné. Bom dia, Pérola. Bom dia a todos. Olha, eu já quero iniciar aqui os nossos destaques do dia, então, com a lavagem do Beco do Fuxico. Aconteceu, então, neste final de semana, dando início ali na quinta-feira e se estendeu até ontem, o domingo, finalizando então com um bailinho infantil para a criançada, alegrando então toda a nossa cidade e região. Além disso, fomentando a economia. A TVI com certeza esteve por lá, fez uma cobertura belíssima, prontidão e sim, vocês sabem, uma festa brilhante, uma festa com segurança e que com certeza alegrou e ajudou a economia. Quando a gente fala sobre essas festas aqui de nossa cidade, esse carnaval antecipado, a gente fala da ajuda que chega também ali aos ambulantes que colocam ali as suas barraquinhas, cachorro-quente, de água, refrigerante, bebidas, ou seja, a economia ela se fortalece, claro, gera entretenimento, lazer, alegria às famílias. Com certeza quem foi gostou da festa, foi uma festa com segurança. Foi montada uma estratégia ali pela equipe da Polícia Civil, juntamente com a equipe da Polícia Militar, ou seja, tudo isso fomentando os nossos foliões, fechando aí então com um bailinho infantil também para as crianças, o que alegrou também os papais, finalizando o final de semana. Então pode rodar aí a nossa cobertura da TVI na 44ª lavagem do Beco do Fuxico. É festa, é carnaval, é lavagem do Beco do Fuxico em Itabuna. Segunda noite, ontem tivemos a abertura com um coreto especial e hoje a atração mais esperada é Igor Canário. É a TVI na cobertura especial da lavagem do Beco do Fuxico. Hoje a abertura oficial do Carnaval Cultural de Itabuna. A cidade acolhe, recebe, com a presença desse público maravilhoso. Alexandre Peixe hoje, vamos ter aí o Canário daqui uma hora mais ou menos, com toda a segurança, com organização, com planejamento, com decoração. O vendedor ambulante, é o comércio, enfim, você tem toda a economia circulando de uma programação de festa de quinta a domingo. No domingo vamos ter espaço para as crianças. Hoje, Alexandre Peixe e o Canário. Amanhã também outros artistas. Isso fomenta, leva alegria, leva entretenimento para a cidade. A prefeitura apoia porque Itabuna tem nome e sobrenome em grandes festas, em gestão,
vamos continuar trabalhando. Estamos aqui nesse Espaço Kids preparado pela Prefeitura para os filhos dos vendedores ambulantes e também dos catadores de resíduos. E aqui com o Nato, eu queria saber, Nato, como estão sendo cuidadas e tratadas os filhos dessas pessoas que estão ali trabalhando durante aquele circuito? Aqui as crianças, né, são tratadas mesmo como nossos filhos, porque a gente tem que ter todo o cuidado, porque se fechar o olho não pode, porque o cuidado é triplicado, é um aqui, outro criador com outro lá, e é essa loucura, mas todo mundo cuidando bem como se fossem nossos filhos, como se fossem nossos. Mas a gente percebe que eles se sentem muita vontade nesse espaço, né, onde estão servindo também a alimentação, são desenvolvidas atividades, né, criativas que possam prender a atenção dessas crianças, evitando que essas crianças permaneçam no circuito. Sim, sim, e é importante, né, porque criança tem que estar no lugar que está criança, né, e lá acaba sendo muito perigoso para eles, e aqui a gente faz brincadeira, tem lanche, e eles são até acolhedores com a gente, porque muitos aqui já são, acho que é o 4º ou 5º ano que já estão conosco. Meu primeiro dia de lavagem, a primeira lavagem que eu venho, tô achando muito incrível, esperando o grande Igor Canário, eu acho que vai ser muito incrível. Vai sempre falar no gueto, a voz do Canário, tira o pé do chão. Quero convidar a todos para se vestir de alegria, de amor, de paz, de muita felicidade, que aqui é uma festa da família itabunense. Iniciamos ontem com a inauguração do Coreto do Caboclo, hoje inicialmente com a abertura da lavagem. Amanhã nós teremos também 17 blocos e o nosso bloquinho infantil. Então venham todos participar dessa linda festa. Olha, então foi de muita alegria, uma festa também com segurança. Itabuna prestigiando aí esse momento, uma festa tradicional, que é a lavagem do Beco do Fuxico. A gente viu essa cobertura linda, o quanto as pessoas estavam ali animadas, algumas que já vão há algum tempo, já tem essa tradição de ir à festa, de comemorar ali com amigos, com a família, e outros que estão indo pela primeira vez e conhecendo também uma festa tão tradicional como essa. Um outro assunto também que eu quero falar com vocês é sobre o pré-carnaval, que já se iniciou neste final de semana lá em Salvador. Uma festa belíssima também, contando ali com milhares de pessoas. O circuito também preparado, carregando multidões e com certeza os foliões se alegrando ali com a segurança também. E com certeza, quando a gente fala de carnaval, a gente fala dessa alegria. E é esperado em Salvador também milhares de pessoas, pessoas que vêm de outros países, que gostam e querem conhecer a nossa cultura. Então, falar sobre carnaval é também falar sobre segurança pública. E hoje está sendo montado, então, e feito um levantamento ali pela Polícia Militar para trazer essa segurança maior aos nossos foliões. O atual prefeito, então, de Salvador, o Bruno Reis, ele fez, então, uma coletiva de imprensa ontem, declarando que estava muito feliz, muito satisfeito, então, com esse pré-carnaval, com essa entrega ali do público, o público muito feliz, e com certeza Salvador recebe esse momento. É um momento que também aconteceu já, a lavagem de Itapuã, que recebe muitos turistas, e com certeza quem mora em Salvador
adora esse momento, né? A gente tem o nosso setor de economia muito, gente, cresce muito, as hotelarias, a gente vê o quanto o turismo, ele recebe bem essas pessoas, a gente vê também a quantidade de casas sendo alugadas ali em toda Ondina, na Barra, e a gente gosta, a gente fala com isso com muita alegria. Aqui também no sul da Bahia, no extremo sul, tivemos agora um carnaval na cidade de Ilhéus nesse final de semana. Infelizmente, apesar de ser um carnaval ali onde as famílias estavam reunidas, acabou tendo algumas discussões e cometendo ali, então, um desses foliões cometendo ali um assassinato. A gente fala e a gente precisa ressaltar a importância da segurança pública. Porque é um tempo de alegria, é um tempo carnavalesco, é onde as famílias, as crianças também são levadas ali para acompanhar esses trios. É uma época de alegria, onde muitas empresas também dão essa folga aos funcionários, onde alguns outros vão ali depois do serviço para se alegrar, para ter esse momento. E, infelizmente, acaba resultando nisso. E o Carnaval de Salvador, por muito tempo, ainda assim, passou essa imagem. Hoje a gente consegue falar sobre segurança pública, sobre carnaval, e a gente vê uma base ostensiva trabalhando em cima disso. Então a gente parabeniza também a equipe de segurança que tem feito com que esses foliões cheguem em casa com tranquilidade, voltem para suas residências e que com certeza tenham ali um circuito feito com muita alegria. A gente sabe que nesses furdunços que são chamados ali a entrega desses trios elétricos e que inicia o pré-carnaval de Salvador, reúne milhares de pessoas. O diretor também da Guarda Municipal de Salvador, ele falou então que Salvador já está em clima de festa e aconteceu essa realização do fuzuê e do furdunço neste final de semana. E o prefeito também da cidade, Bruno Reis, comemorou o sucesso ali dessas equipes de segurança e desse pré-carnaval. O gestor municipal disse também em uma coletiva de imprensa que a ideia do começo da folia na quinta-feira, no dia 27, era para reunir artistas do axé e comemorar os 40 anos do gênero. Bruno, então, aproveitou para explicar que a ausência de nomes como Ivete Sangalo e Bel Marques para o camarote andante tem relação com a agenda deles. Olha, ele disse o seguinte: essa abertura vai fortalecer o Carnaval do Centro com os principais artistas que já tinham horário disponível na abertura, porque os outros já estarão se apresentando, tipo Bel e Ivete. Foi o que disse, então, o atual gestor municipal. Sim, as pessoas estavam falando, inclusive nas redes sociais, falando ali sobre a ausência de Bel Marques e da Ivete Sangalo. Quando a gente fala em nomes como Bel Marques e Ivete Sangalo, que tem uma história no axé, principalmente com o carnaval, tem essa ligação muito forte, que com certeza o público espera ali, e com certeza as pessoas estavam na expectativa de irem ouvir o Bel Marques, de ouvir Selva Branca, a Ivete Sangalo chegar com toda a sua imponência, beleza e com certeza com aquele vozeirão que impacta. E dessa vez a agenda deles acabou não coincidindo com os dias para o furdunço e fuzuê do pré-carnaval de Salvador. A gente tem alguns vídeos aqui também que eu quero deixar com vocês para vocês entenderem, sentirem um pouquinho dessa energia que é Salvador. Pode colocar. Agora eu queria que você soubesse.
furdunço, que a gente espera que seja uma grande operação. Tem 100 guardas civis municipais acompanhando toda a operação daqui do furdunço e lá no Santo Antônio Além do Carmo também. A gente espera que finalize hoje o pré-carnaval com tranquilidade. Não está acontecendo nenhuma ocorrência significativa. Carnaval de paz, é isso que tem sinalizado o nosso pré-carnaval. A gente quer que continue assim e a gente comemorar na quarta-feira de cinzas, no carnaval tranquilo, de paz, de todo mundo curtindo e se divertindo na nossa cidade. Olha, então a gente fica com essa notícia, uma notícia alegre de um carnaval que se inicia então em paz, um carnaval com segurança que com certeza é esperado aí milhares de pessoas e que elas possam desfrutar do melhor que a Bahia tem a oferecer, que é a nossa alegria, a nossa energia contagiante, principalmente para essa época do ano. Que se tem uma coisa que a Bahia sabe fazer é um carnaval de excelência, que com certeza para esse ano não será diferente. Olha, eu quero conversar com vocês também sobre um assunto que tem repercutido muito e que com certeza tem abalado muitos fiéis. Então, o Papa Francisco ele está internado há 8 dias e ele está internado para tratar então de uma pneumonia nos 2 pulmões. Ele passou então agora há pouco por alguns exames para entender como está a sua saúde e ele teve então uma crise respiratória asmática prolongada nesta manhã então de hoje. É uma notícia que vem entristecendo as pessoas e que desde sábado ele tem tido essas crises respiratórias constantes, né? E tudo isso vem abalando ali os fiéis e que a gente também, quando vê essa notícia, a gente se entristece. Ele então passou por uma transfusão de sangue e recebeu oxigênio em altas taxas. O último boletim médico, então, do Papa Francisco, divulgado pelo Vaticano, é de que ele está também pior do que ele esteve no sábado, que foi o dia, então, que ele recebeu a transfusão de sangue e teve uma crise asmática, que é muito importante. E dessa vez ele continua com estado de saúde crítico e ele não está fora de perigo. Foi falado então pelo Vaticano, foi emitido esse boletim. O que deixa também as pessoas muito tristes é essa notícia. Então o Vaticano disponibilizou esse boletim falando sobre a saúde do Papa Francisco e ele passou novamente por exames de sangue. E esses exames de sangue revelaram ali uma plaqueopenia, ou seja, as plaquetas dele, além de estarem baixas, consiste também numa infecção de sangue que ainda não foi identificada. Quando a gente fala de tudo isso, a gente entende que há uma diminuição nas plaquetas dele e essas diminuições nas plaquetas consiste então ali em uma perda de sangue muito forte e que se constitui também em uma anemia. Então, além disso, além de estar associado a uma anemia, o quadro atual, que é o que motivou essa transfusão de sangue, ele passa agora por um quadro muito difícil, um quadro crítico, onde agora ele está sendo ali monitorado pelas equipes médicas. Os profissionais que estão agora cuidando aí do Papa Francisco revelaram essa transfusão de sangue e que ele não está fora de perigo. Desde o sábado, quando saiu a notícia dessa transfusão de sangue, que ele necessitou passar por essas plaquetas estarem muito baixas, associada a um quadro de anemia, acontece que também ele passaria então por uma cirurgia. Mas acharam que não seria o momento correto para passar por essa cirurgia, já que ele está com anemia, está com quadro também de plaquetas baixas. Então, está sendo esperado agora uma melhora nesse quadro, a fim de que consiga, então, realizar esta operação com sucesso. Então, para evitar problemas maiores, é necessário agora que ele esteja em um quadro estável e consiga evoluir ao passar do tempo. Tendo alguma atualização, eu trago novamente para vocês e com certeza essa é uma notícia que tem abalado aí a todos os fiéis e que as pessoas falam, estão pedindo notícias e até o momento essa é a notícia disponibilizada pelo Vaticano do estado de saúde que está crítico, o quadro de saúde crítico do Papa Francisco. A gente deseja aí boas energias para ele, muita saúde e que em breve a gente traga aqui uma notícia que ele recebeu alta do hospital e que está bem, que a saúde está de ferro, ele que sempre chega aí, né, com notícias e que a gente sabe, saúde é algo que a gente pede sempre, que a gente tem que cuidar. Olha, hoje também é dia aqui do quadro
Ela por Elas, com a doutora Úrsula Matos, a nossa advogada. E com certeza hoje trouxe mais uma entrevista especial e vamos falar então sobre um assunto também aqui de nossa cidade, uma notícia que impactou a nossa população e precisamos falar. Precisamos então buscar por justiça e que com certeza essa família agora que se encontra enlutada nesse momento, com o coração totalmente dilacerado, a gente vai trazer aqui para vocês. Então pode rodar a vinheta, porque hoje é dia do quadro Ela por Elas. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, maravilhosa, nossa telespectadora da TVI, mulher empoderada, que sabe dos seus direitos, que não abaixa a guarda para ninguém, que não aceita relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, que sabe que deve ser a protagonista da sua própria vida, da sua história, que tem que correr atrás, que tem que guardar e salvaguardar a integridade física e emocional dos seus filhos, enfim. Bom dia pra você, homem querido, telespectador de respeito aqui da TV. Aliás, ó, o meu bom dia é só pros homens de respeito, hein? Não dou bom dia pra homem que não sabe o que é valor, o que é respeito de mulher, não. Mas a maioria, aliás, eu tenho pra mim, Pérola e Toné, que 100% dos telespectadores da TVI são homens maravilhosos, que sabem tratar bem uma mulher, a sua própria mãe, as suas filhas, suas vizinhas, que sabe que no lugar de trabalho, onde se ganha o pão, não se come a carne, que sabe o que é respeito acima de tudo. Bom dia para todos vocês. Olha, gente, quando a gente vem aqui no quadro Ela por Elas, dificilmente a gente não vai abordar sobre situações espinhosas, complicadas, mas também de posicionamento e de luta por direitos, né? Eu tô com uma entrevistada maravilhosa aqui, a querida Eliene. Obrigada. Pensa uma mulher guerreira, obrigada. Pensa uma mulher linda, obrigada, pensa uma mulher forte, corajosa. Deixa eu contar um pouco da história da Eliene para vocês. A Eliene tem uma filha especial, a Dudinha, e é uma mãe guerreira. É uma mãe que luta pelos direitos dessa filha desde sempre. E eu conheci a Eliene quando eu ainda não morava na Bahia, quando eu morava em outro estado. Por causa de uma campanha que a Eliene fez em prol de Dudinha, sim, né? Sim. E o apelo foi tão emocionante que não tinha como não impactar os nossos corações. E aí, hoje eu tô tendo o prazer e ao mesmo tempo... Como que eu posso dizer? De encontrar a Eliene, mas que pena que não para falar de outros assuntos, mas de um assunto extremamente delicado. A Eliene, além de ser mãe de Dudinha, que era essa sobrinha querida do Alex, a Eliene é irmã do Alex. Alex era um servidor público que, infelizmente, foi brutalmente assassinado aqui em Itabuna, em 2021. Isso. Com 64 golpes de tesoura. Gente, é forte, não é? E essa mulher guerreira luta pelo desfecho dessa situação há 3 anos. Eliene, no primeiro lugar, eu quero, na frente das câmeras, eu já faço isso todos os dias, sim, mas eu quero prestar minha solidariedade a você, a sua mãe, a sua família, e quero dizer que aqui no quadro Ela por Elas, a gente fala de direitos, e a gente encoraja mulheres, e ajuda mulheres no sentido de direcionar, orientar, acolher em busca dos direitos, né, próprios dos seus filhos, dos seus familiares. É por isso que estou te recebendo. E eu sei que seu coração está dilacerado. De sua mãe, da Dudinha, que era uma sobrinha tão querida. Mas eu quero que você conte para os nossos telespectadores um pouco de tudo isso que tem acontecido com a tua família desde 2021. É um prazer imenso, Úrsula, amiga, advogada profissional maravilhosa e respeitada que és. Obrigada por essa oportunidade, a toda da equipe, todos da equipe TVI aqui, por essa oportunidade de estar aqui, né? Compartilhando com vocês essa história, que é uma história de luta. É uma história de luta. A gente não teve o luto, na verdade. O luto virou uma luta. Nosso lema é esse, o nosso luto virou uma luta.
O Alex é funcionário público há mais de 20 anos aqui na cidade de Itabuna. E o Alex, ele morava em sua residência no bairro Califórnia, né? Próximo à casa da minha mãe. Minha mãe morava em uma rua e ele na mesma rua que a minha mãe. E aí, uma noite de sábado, onde teve umas fortes chuvas aqui em Itabuna, e quando foi no domingo que minha mãe sentiu falta, ele não ligou para minha mãe. E aí minha mãe prontamente fez a ligação para ele para saber o que tinha acontecido, porque ele era acostumado a tomar café com a minha mãe. Muito querido, filho muito atencioso. Muito. Todo mundo só fala bem do Alex. Sim. Coração maravilhoso, generoso, doador. Sim, amiga. Então o Alex, minha mãe sentiu essa falta e foi até a casa dele. E quando chegou lá, a porta estava encostada, o portão encostado. Minha mãe entrou chamando por ele, e não viu ele responder. Minha mãe foi até o quarto. Quando minha mãe se deu que foi até o quarto, viu uma cena que jamais ela queria ver. Ele de bruços, né, despido, Meu Deus. que despiram ele. E o quarto totalmente ensanguentado. Paredes, colchão, travesseiros. E minha mãe saiu gritando: meu Deus, mataram meu filho, mataram meu filho. E aí minha mãe não teve mais condições de entrar na cena. Saiu gritando, o pessoal já veio socorrê-la. Já começou a entrar, veio aquela cena. E aí já começaram a isolar o lugar, a cena, e ligaram para os policiais, o IML, e aí foi a reportagem, imprensa, porque além dele ser um funcionário público, ele era muito conhecido na cidade de Itabuna, ele era muito amado, ele era um menino que prestava solidariedade aos vulneráveis, às pessoas de rua, ele tirava do próprio bolso, ele fazia marmitas e entregava às pessoas vulneráveis. Meu Jesus. Era um menino que prestava à sociedade, amiga, na nossa cidade. Sim. Não só na nossa cidade, mas em outras cidades que ele sabia que tinha pessoas precisando, ele ia, pegava carro com os amigos e ia até outras cidades ajudar. Então foi uma perca irreparável aqui na cidade de Itabuna. Uma história impactante e que a sociedade quer uma resposta. Já há 3 anos já. Por que 3 anos? O que tá emperrando ou dificultando as investigações policiais? Ao redor tinha câmeras, tinha imagens, a família já tem um suspeito, um direcionamento do culpado. Eliene, precisa ter uma justificativa para ter se passado 3 longos anos e o inquérito não ter sido concluído. O que você tem a dizer sobre isso? Então, em frente à casa do meu irmão, tinha câmeras de um hortifruti. E a gente vê o acusado indo até a casa do meu irmão, na fortes chuvas, porque as câmeras ficavam de frente à casa dele. Então, como foi uma noite de chuva, as imagens ficou um pouco deturpadas. Não deu para se ver visivelmente o rosto, mas deu para se ver sim o físico, o rosto, assim, a tatuagem que ele tinha. Boa. A tatuagem já é um indicativo maravilhoso. A tatuagem no antebraço direito, calvanhar, as características físicas do rosto dele dava para se reconhecer sim, até porque quando foi colocado na imprensa, na Record, os vizinhos imediatamente ligaram para a DEAN, para a polícia, para poder denunciar quem era o autor. Sim. E era o vizinho dele, o vizinho do meu irmão, quem praticou esse ato delinquente. Meu irmão morava em uma rua, ele morava numa rua atrás. E logo após praticar esse ato, ele fugiu para o estado de São Paulo, onde tem familiares. Meu Deus, Eliene. E a motivação? Alguém sabe dessa motivação? Não, a gente não sabe essa motivação, até porque não existe motivação para um ato tão brutal. Sim, Úrsula. Claro, eu concordo com você. Concordo. Não existe. Eu digo assim, tinha uma briga de fundo ou... assim, gente, me perdoa a ponderação. Nada justifica mesmo. Nada justifica. Mas... por que um ser humano sairia de casa para fazer uma atrocidade dessa? Para quê? Com base em quê? É uma coisa demoníaca, assim. Me perdoe quem não acredita, quem seja ateu. Eu não posso acreditar que seja uma influência divina. Sim. Alguém fazer uma atrocidade dessa, né? Me falaram, assim, chegaram informações de que antes de viajar para São Paulo, na noite do crime, o criminoso chegou a ser atendido no hospital de base. Isso procede? Sim, ele praticou o ato. Porque assim, Úrsula, a gente tem o vídeo, o autor, ele ficou dentro da casa do meu irmão cerca de 1 hora e 42 minutos, que deu tempo ele praticar o ato.
Ele entrou às 9h30, às 21h30 da noite na casa do meu irmão. Sim, tá? 9h30. Gente, eu tenho, assim, o vídeo e eu não sei se foi o advogado, ele colocou isso no inquérito, porque o advogado, ele fez todo a descrição do vídeo com os horários que aconteciam determinados fatos. Ou seja, ele adentrou às 9h30, tá? A Alex já estava praticamente na janela, sabendo que ele iria até a casa, porque o Alex conhecia ele. O Alex abriu a porta. Ninguém abre a porta da sua casa para alguém desconhecido, amigas. Verdade, verdade. Ninguém abre a porta da sua casa. Então eu acho que o Alex tinha um certo relacionamento com ele. Não sei se é amizade, afetivo, a gente não sabe. Sim. Mas que tinha e ele conhecia. E o Alex tinha coração, o Alex não tinha maldade. O Alex jamais ia pensar que ele poderia tirar sua própria vida. Tanto é que abriu a porta. Abriu a porta. E beberam juntos lá, tomaram latinhas de cerveja, os dois lá dentro. Meu Deus do céu. Tinha cigarros. Alex não fuma, mas o autor fumava. O autor fumava. Jesus. Tinha maço de cigarro, tinha máscara, foi no tempo da pandemia, que iniciou aquela pandemia. Sim. Tinha máscaras em cima do puff, tinha latinha de cerveja, tinha bruto de cigarro, porque a gente vê claramente no vídeo o autor na janela fumando claramente. Ele apagou as luzes da sala, justamente para as pessoas que passarem não ver o seu rosto, não ver que ele estava ali dentro. Então a gente tem, Úrsula, descrições de horários, o que ele estava fazendo. Ele entra, ele sai, ele apaga a luz da sala, o Alex depois abre a porta, ele sai. Com cerca de 3 minutos, ele retorna novamente. A gente não sabe o que ele foi fazer ou foi pegar. Não sei se ele foi pegar essa tesoura, porque ele deu golpe de tesoura no Alex. Eu não sei se ele já entrou à casa do Alex. Esse crime foi praticamente premeditado pelo autor. Porque ele já sabia que aquele tempo de chuva fortes, Itabuna estava ali deserta, aquela rua estava deserta. Sim. Então, ele que premeditou justamente no dia dessas chuvas fortes. 64 tesouradas. 64. É assim... Olha lá o Alex, olha a foto do Alex. Que menino lindo. 64 tesouradas, foi muito, muito cruel. Muito. Foi muito cruel, foi desumano. E o levantamento dessa... Gente, eu falo, começa a me arrepiar, eu sou chorona, daqui a pouco tô chorando também. O levantamento dessa ficha... No hospital de base, foi feito, não foi feito, foi entregue para a polícia, porque, segundo informações, ele chegou lá para atendimento, porque nessa que ele deu os golpes de tesoura no Alex, ele deve ter se machucado. Não é um tiro qualquer, não. Chegou lá e deu um tiro e saiu, não. Com 64 golpes, o Alex pode ter havido luta, né? Luta, o Alex deve ter tentado se defender, né, Toné? E assim, não bastasse isso, diz que ele estava ensanguentado. Ele chegou ensanguentado no hospital. Ele foi? Ele buscou a ajuda do hospital de base para ser atendido, o criminoso, né, o assassino. E quando ele chegou no hospital, ele chegou com a roupa ensanguentada. Porque é uma cena de crime muito bárbara. Porque 34 tesouradas... 64. 60. A vítima deve ter lutado. Deve ter entrado em luta corporal com ele, né? Sim. Sim, a fala da nossa colega ali, pertinente. Eu sou praticamente testemunha, porque eu entrei logo na cena do crime. Assim retiraram o IML, retirou o corpo. Eu fui até a casa de meu irmão e vi as mãos, as marcas das mãos na parede. Provavelmente houve alguma defesa, ele querendo se defender, querendo lutar, querendo fazer alguma coisa. Claro. Porque tinha bancos também quebrados. Tinha bancos quebrados na casa do meu irmão. Ou seja, possivelmente houve uma discussão. Veja bem, e essa tesoura pertencia a quem? A gente não sabe de quem seria essa tesoura. Mas foi encontrada na cena do crime? Foi encontrada, estava debaixo do corpo dele. Ainda estava cravada na axila direita do meu irmão. E o que a polícia diz? Porque assim... tem que haver um desdobramento, né? Se depois de toda a divulgação das imagens, houve a coisa da identificação da tatuagem. Houve. E quando houve, os vizinhos já sabiam identificar quem era. Isso. Por qual motivo a polícia não pediu uma prisão preventiva desse camarada para evitar uma fuga? Ou enfim, onde que ele está hoje? E será que não é possível encontrar ele? Onde ele está tem parente? Não tem... Conta pra mim, o que tá acontecendo? Amiga, na verdade, quando o Alex foi assassinado, a gente não tinha noção de quem poderia ser. Até porque o Alex era um menino trabalhador, não mexia com nada de errado. A gente não sonhava quem poderia ser. Eu fui até a delegacia, conversar com a delegada do caso, né?
E aí eu falei pra ela, gente, tá na hora de colocar essas imagens, porque até então nós não sabíamos de quem se trata. Então vamos colocar essas imagens... Você teve acesso a essas imagens? Tive acesso. Vamos colocar essas imagens no programa, no Tom, que é um programa visível, né? De audiência. Vamos colocar na essas mídia imagens. como um todo, Isso. porque aí as pessoas vão identificar. Né? Isso. Olha, eu conheço alguém que tem uma tatuagem parecida com essa, que tem esse perfil, que era vizinho, que era da rua, ou que tinha algum tipo de contato com o Alex. Enfim, pra tentar buscar elementos, né? E aí, de tanto eu pressionar, né? E aí ela foi, não, vamos colocar. A delegada foi, no mesmo dia que eu estive na delegacia, mas isso é bom enfatizar, que essas imagens só foram divulgadas 21 dias depois que Alex foi assassinado. Ou seja, se essas imagens fossem divulgadas no mesmo dia que pegaram, no mesmo dia que tiveram acesso, no mesmo dia tinham pego o assassino aqui. Antes dele viajar. Antes dele viajar. Meu Deus. Antes. Então, assim, eu posso dizer que houve uma falha aí, viu, amiga? Claro, que Veja bem, morosidade. Uma morosidade. Qual foi a alegação dele, do autor do crime? Chegou no hospital lá. Ele foi atendido e ele explicou o quê? Ele está proveniente de quê que ele estava ferido? Na ficha de atendimento... Sim. Aí, como bairro, nós moramos no mesmo bairro do acusado... É o bairro de Fátima, né? Califórnia. Como nós moramos, e a gente sabe que as conversas, elas se percutem no bairro, né? Entram em pessoas comentam. O que acontece? O Alex soube... A gente soube que ele tinha sido no hospital de base, e aí eu fui e falei pra delegada. Gente, eu fiz papel de investigadora, de polícia, de advogada. O caso do meu irmão, eu tô fazendo 1001 papéis. É bom deixar claro isso aqui. Eu estou fazendo 1001 papéis nesse caso. Em busca de justiça. Em busca de uma resposta. Sua mãe precisa dormir com uma resposta. Exatamente. Você, seus familiares, amigos, a sociedade civil. Precisa. Né? Mas conta. Então, aí ele alegou lá na ficha, aí foi aí que a delegada fez um ofício ao hospital de base. E aí fez o pedido se ele teve nesse mesmo dia do assassinato. E constatou que ele esteve às 12 horas, meia-noite, para ser atendido. Estava lá a ficha de atendimento dele, com arranhões no punho, decorrentes das furações que ele deu, perfurações que ele deu. Justificou que era o quê? Justificou que tinha caído de uma bicicleta. É brincadeira? É surreal. É surreal. É um escárnio, porque assim, a justificativa dele pode ter sido essa. Sim. Mas na medida em que se encontra câmeras com indicação de tatuagem da mesma pessoa que entrou na casa de Alex e que procurou atendimento médico naquela noite... Claro, Úrsula. Entendeu? É um crime óbvio, gente. É óbvio. É óbvio. Aí ele hoje tá onde? Ele tá em São Paulo? Fugiu, a gente não tem mais notícia. E a família dele mora no fundo da casa, é? Ele morava no fundo da casa? Como Não, é? ele morava com os pais no bairro Califórnia, que é uma rua atrás da rua do meu irmão. Ainda moram lá? Os pais. Então, ainda moram lá? Os pais moram lá. Os pais moram lá. E os pais deles chegaram a ser ouvidos pela polícia? Então, aí quando a imagem foi divulgada na Record, a delegacia dela recebeu várias denúncias de quem seria o autor. Logo a repercussão em Itabuna correu o WhatsApp, foto do autor. E aí nós também identificamos quem era. Sim. A partir disso aí, porque até então, quando a delegada mostrou pra gente, pessoalmente, só pra gente olhar, a gente não reconheceu, Úrsula, a família não reconheceu. Mas quando foi divulgado, em que os vizinhos falaram, fulano, aí a gente caiu em si. Porque, veja, vocês, apesar de sua mãe morar na mesma rua, vocês não estavam lá no dia a dia do Alex, né? Assim, claro que eram próximos, eram familiares. Mas os vizinhos, Toné, quem vê saindo de casa, quem vê entrando, né? Sabiam quem se tratava. Meu Deus. E foi os vizinhos em massa, a Califórnia em massa, ligando pra denunciar o cara. E o pai dele chegou a ser ouvido? Sim, aí a polícia foi tentar pegá-lo, quando as imagens que recebeu a notícia de quem seria, a polícia fez o papel, foi lá tentar pegá-lo. Só que ele tinha fugido, já tinha ido pra São Paulo. Aí levou o pai pra delegacia, chegando lá, questionou o pai, mostrou as imagens. O pai prontamente disse, as características parecem com o do meu filho. Pra que uma confidência maior do que essa? O próprio pai chegar na delegacia e dizer isso, Úrsula. E quem viabilizou essa fuga desse cara pra São Paulo? O pai. O pai e a mãe compraram uma passagem
no ônibus clandestino, colocaram dentro do ônibus e ele fugiu. Fiquei sabendo também que o assassino, ano passado, completou aniversário no mês de agosto e a mãe saiu daqui escondidinha pra ir comemorar numa festa de aniversário dele, enquanto a minha mãe chora lágrimas pelo meu irmão que tá debaixo do chão. É um escárnio. É demais, Úrsula, é vergonhoso. Meu Jesus. É vergonhoso. Então a resposta, a gente precisa dessa resposta, dessa justiça aqui de Itabuna. E o que as autoridades policiais dizem hoje, atualmente, pra você? Pronto. O Ministério Público já estava à parte. Eu tive uma conversa com a promotoria em 2023. Eu pessoalmente tive, aliás, online, uma reunião com uma possível advogado do meu lado também. E aí eles mandaram todo o inquérito novamente para a delegacia para que fizesse novas diligências, para que tivesse novas investigações, que é um Porque caso... estava parado ou tinha sido arquivado? Praticamente ia ser arquivado. É brincadeira. Praticamente. Precisou a interferência do Ministério Público para que a delegada tomasse novas providências. Isso, exatamente. Mas para a polícia ele não é tido como suspeito, não? Ele ficou como? Agora sim, depois de toda essa repercussão, de toda essa aquisição dessa ficha de atendimento, agora sim as investigações estão voltadas para ele. Porque não tinha nenhum suspeito? A polícia não tinha nenhum suspeito? Tinha vários. E foi praticamente o que enfraqueceu o inquérito. Porque de início, quando a gente não estava voltado para esse autor, de que seria mesmo o autor do crime, estava voltado para outras pessoas que praticamente não tinha nada a ver com o caso. Mas por conta da tatuagem ficou mais evidente, isso que eu ia dizer, né? não é todo mundo que tem uma tatuagem igual, gente. Ficou mais é uma coisa muito evidente. específica. É específico. Viu a tatuagem, viu ali o Isso. desenho, viu ali... Ainda que não tivesse uma imagem muito esclarecedora ou nítida, mas ninguém tem tatuagem igual a de ninguém, ou ainda que tivesse... Na gama de suspeitos que estavam ali sendo investigados pela polícia, dificilmente mais de um teria a mesma tatuagem, Toné. Então, assim, não se justifica a polícia estando de posse dessas imagens não ter divulgado imediatamente após ter tido acesso. Porque isso facilitou a fuga desse camarada para outro estado. Facilitou. Então, quer dizer, 3 anos de choro, 3 anos de luta, 3 anos de luto, de dor, de sofrimento. E onde que estão as autoridades policiais? Alô, doutor Evi Paternoster, alguém que eu tenho um respeito absurdo, uma admiração absurda. Fica aqui o meu pedido, né, para que a polícia nos diga em que pé está, né, em que pé está essa situação. Doutor Evi Paternoster conversou contigo, chegou a te atender? Me atendeu muito bem. Tivemos recentemente uma reunião com ele. Ele me atendeu e... Ele era um ser humano fantástico. Fantástico. Eu sou suspeita para falar de doutor Evi, porque vejo o doutor Evi como alguém diferente do sistema, de todo o sistema. Correto, íntegro, muito comprometido. Sim. E o que foi que o doutor Evi competente, disse? né? Muito competente. Muito competente. Ele me deixou tranquila, ele me deu até uma palavra de ânimo, de força e de perseverança e que vai dar uma resposta para a sociedade. E a gente está esperando, Úrsula, essa resposta, porque para nós, cada minuto, cada dia é uma eternidade, porque já são 3 anos. Hoje. 3 anos. Hoje estão esperando o quê? A resposta de uma carta precatória que foi enviada para São Paulo. Essa carta precatória precisa ser respondida pelas autoridades de São Paulo, para que então a polícia da Bahia comece a divulgar as imagens. Quer dizer, para mim... Quer dizer que ele não foi ouvido, ele não foi ouvido? Não foi encontrado em São Paulo. Não foi encontrado. Ninguém sabe onde ele está em São Paulo. Mas na época logo do crime ele não foi ouvido e não foi porque ele fugiu. E aí já enviaram uma carta precatória para o endereço da irmã, né? Sim, ele tem uma irmã em São Paulo. Uma irmã em São Paulo. Acho que provavelmente deve ter ido para esse endereço, porque até o endereço da irmã, eu fiz o papel de investigar e saber pelas redes sociais. Pra dar essa informação pra polícia. Eu levei até a polícia essas informações. Ele tem uma rede de apoio em São Paulo, Toné. Ele não tá longe da família. Ele tem para se defender. Ele tem que, a polícia tem que ouvir o depoimento dele. Sim, ele tem que depor. Sim, porque eu tenho certeza que na hora que ele estiver na frente de profissionais tão competentes como é o doutor Evi, que ele vai acabar confessando. Exato. Porque, olha, a maioria deles
gosta de ficar nos bastidores, escondidos, fugindo. Mas na hora que senta na cadeira do interrogatório, amigo, eles não têm pra onde correr, porque eles começam a ser confrontados. As imagens, a tatuagem, o que aconteceu, o que não aconteceu. Querendo ou não, ele vai ter que abrir o bico. Mas o fato é o seguinte, hoje o que estão esperando é a resposta de uma carta precatória de São Paulo. É isso. A gente até vê aí sobre isso, sei lá, se a gente volta a Record novamente, para que a Record possa passar novamente esse caso e tá cobrando essa carta com mais urgência, né, para vir essa resposta pra gente aqui em Itabuna, para as autoridades policiais. A gente precisa também intervir agora novamente, com a imprensa novamente. A gente precisa cobrar essa carta para não demorar, porque, poxa, essa carta foi enviada antes do Natal, nós estamos já em fevereiro, vamos entrar em março. Meu Deus. Essa demora toda para essa resposta dessa carta? Então a gente precisa também entrar, mobilizar agora isso aí. Porque a verdade é o seguinte, de dezembro pra cá, já foram o quê? 3 meses? Isso! Mas o crime já completou 3 anos. E a verdade é que, apesar de estar falando muito, e que bom que você tem força pra falar, minha amiga, a gente sente que tá entalada aqui na garganta um sentimento de injustiça. Um sentimento de impunidade. E a gente não pode deixar com que uma mãe... Quantos anos sua mãe tem? 71 anos. Uma mãe de 71 anos, uma irmã que está aqui clamando por justiça, continue amargando dias e horas e segundos e minutos de ausência de respostas de providências. Então fica aqui o meu apelo, né, para a coordenadoria, a corregedoria, para a coordenação, para seja lá quem for, para o doutor Evi Paternoster. Pronto, deixa eu direcionar para o doutor Evi. Doutor, nós entendemos que o senhor é um profissional de excelência, extremamente competente, extremamente comprometido. E pedimos em nome dessa família que o senhor continue comprometido em buscar uma resposta. A sociedade civil precisa de uma resposta. Não somente essa família, não somente essa mãe, essa irmã, mas a Itabuna precisa de uma resposta, a região. Porque, veja, situações como essas, a gente precisa punir exemplarmente e de forma rigorosa, de forma célere, a fim de que situações parecidas, semelhantes, não se multipliquem com a sensação de impunidade. O que a gente mais fala aqui toda semana é dos crescentes números de violências contra mulheres. Crescem absurdamente, né? Absurdamente crescem todos os dias. E a impressão que se tem que o número de feminicídios e de atrocidades crescem exatamente por causa da sensação de impunidade. Porque leis, a gente tem muitas. Muitas leis nesse país. Mas, infelizmente, os desdobramentos, né? A gente não vê com tanta efetividade, com tanta celeridade. Exato. Então eu quero pedir para você, eu não sei qual é o meu tempo, mas a produção, por favor, me coloca a par, mas eu quero pedir para você, Eliene, que olhando naquela câmera, faça um apelo às autoridades policiais, faça um apelo em nome da sua família, faça um apelo em nome da sua mãe, faça um apelo direcionado não somente ao doutor Evi, mas à delegada do caso e aos responsáveis por responder essa carta precatória. Bota a cara dele aí pra ele ficar famoso aí. Isso. Botar a cara dele pra ele ficar famoso do aí. camarada? Exatamente. E a gente não tem a foto. Você tem a foto dele? Não, aí não, no meu celular não. Vamos ver se até o final da matéria a gente consegue a foto dele para colocar ele aqui famoso. Mas eu quero que você faça esse apelo voltado para aquela câmera e eu tenho certeza que, além de Deus, as autoridades policiais terrenas vão ouvir o seu apelo. Amém, amém. Eu quero aqui, mais uma vez, pedir, né, encarecidamente às autoridades policiais de Itabuna que venham novamente olhar para esse caso com o olhar de que se tratava de um cidadão trabalhador que pagava seus impostos em dias, que lutava, que batalhava, que contribuía para a sociedade de Itabuna, que contribuía para o desenvolvimento, contribuía com as pessoas vulneráveis, contribuiu com as pessoas que necessitavam. Não se trata de qualquer pessoa, não. Se trata de um cidadão de bem, de 40 anos, que prestava seus serviços à prefeitura municipal e que tinha amigos que gostavam, que amavam, que respeitavam, né? E tinha pessoas pessoas da imprensa, repórteres, amigas aí, que gostavam do Alex, repórteres que até se emocionaram ao dar a notícia ao vivo, choraram e não tiveram condições de dar a notícia porque era uma amiga de Alex, conhecia quem era Alex. Alex era um menino de humano, de caráter, um menino de coração, e não é justo que o seu assassinato fique impune aqui nessa cidade. Nós
Nós precisamos de uma resposta. Os amigos estão precisando, a família, minha mãe que chora depressiva dentro de um quarto, a minha mãe não vive mais, não tem qualidade de vida. Eu também tomo remédios antidepressivos, porque depois da morte do meu irmão, eu não sou mais a mesma. Eu tenho uma filha acamada, com deficiências, eu tenho que estar à luta, à frente, indo na delegacia, eu tenho que estar agendando reuniões com advogados. Gente, essa luta está incansável. Pelo amor de Deus, nos dê a resposta esse ano de 2025. Precisamos de uma resposta, precisamos ver esse autor atrás das grades, para que esse crime não fique impune, até porque temos que confiar na polícia, nas autoridades policiais, e essas autoridades policiais precisam dar uma resposta para a sociedade, precisa mostrar que trabalha, precisa mostrar que tem pulso, e nós precisamos dessa resposta dessas autoridades, desses policiais. Coordenador Evi Paternoster, nós confiamos no teu trabalho, nós estamos acreditando na tua palavra. Aquela reunião que eu tive com o senhor me levantou, me deu força, me deu coragem e disse para mim ter fé que a resposta virá. Então é essa a resposta, doutor Evi, que nós estamos aguardando o mais urgente possível, porque já são 3 anos de choro, de luta e de dor, e que o senhor possa nos acalentar, nos acalmar, dando uma resposta efetiva a esse caso. Uau! Porque só Deus nas nossas vidas, não é fácil. Obrigada, Úrsula, por essa oportunidade. Obrigada, Pérola. Obrigada, colega. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada. Não é brincadeira, 3 anos e a polícia não dá resposta à sociedade. Isso é um caso que merece ter um final, ter uma conclusão. Tem começo, meio, tem que ter fim. Tem que ter fim. Isso é um absurdo. 3 anos com essas provas, essas evidências, e ninguém consegue pegar o autor desse crime bárbaro que chocou a sociedade, que chocou Itabuna. Amiga, é um crime hediondo. É um crime hediondo. Estão lá nas requisições como crime simples. Não foi um crime simples. É um crime hediondo. Não tem pra onde correr, foi um crime hediondo, sem chance de defesa. Com requinte de crueldade. Requinte de crueldade, por motivo fútil. Olha, gente, eu me desconcerto mesmo, não tem como não se desconcertar, porque o discurso e o apelo de força da Eliene, ele é envolvido com muita emoção e com esse sentimento de que a família busca por essa justiça, por essa resposta. Então, por elas de hoje, representa você, que luta pelos seus direitos, que luta pelos direitos dos seus familiares, dos seus filhos, que luta por revelações de justiça em situações que você percebe que os direitos foram violados, vilipendiados, nesse caso, o direito à própria vida, né? Alex teve a sua vida interrompida, ceifada, de uma forma muito bruta, de uma forma hedionda, como a própria tipificação diz, né? E, portanto, essa irmã, a mãe, a sobrinha do Dinha, que era tão paparicada por Alex, precisam e merecem uma resposta das autoridades policiais. Então, fica aqui o meu apelo para a doutora Vi. Eu sei o ser humano fantástico e o profissional comprometido e competente que o senhor é. E eu lhe peço que o senhor olhe para esse caso com carinho e com atenção, a fim de que a gente consiga, dentro em breve, trazer aqui para os telespectadores da TVI um deslinde, um desfecho, dizendo assim, olha, finalmente o assassino de Alex está preso, foi preso, está encarcerado. É isso. Muito obrigada pela sua força. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, telespectador, telespectadora. Até semana que vem. Obrigada. Olha, então voltamos após toda essa notícia. É uma tragédia realmente que a gente também espera por justiça. A gente espera que as autoridades... Eu fico com a voz até entalada aqui durante toda a entrevista e a gente fica com uma interrogação. O porquê, Toné? O porquê um crime como esse não tem justificativa. Um crime como esse não tem o seu autor atrás das grades. Então fica aqui esse pedido, esse apelo a você que está nos assistindo também, né, Toné?
que consiga então passar aí as informações onde quer que você esteja, tenha informações desse rapaz, que ligue para a polícia, que faça a denúncia, que ajude essa família. São 3 anos de uma família chorando. Mãe nenhuma merece passar por isso. São 3 anos de uma mãe que está agora dentro de um quarto chorando. É uma mãe que sofre, é uma mãe que está vivendo o luto e a luta. Quando a gente fala desse luto, quando a gente cobra e a gente pede, a gente não encontra respostas, a gente vê a morosidade da justiça. O quanto a nossa sociedade de bem sofre. Que o rapaz que trabalhava, que era honesto, não devia nada a ninguém, não se envolvia com nada de errado, nada de ruim, que hoje está agora preso. Ele que se encontra preso. Ele que se encontra agora perdeu a vida. Uma família que chora. Então a gente pede, fica aqui o nosso apelo às autoridades que tragam respostas, que esclareçam esse caso, porque a gente, quanto imprensa, vai cobrar. A gente quer respostas, tá? Aí vai ser um luto de 3 anos, mas não é de 3 anos, vai durar a vida inteira, né? É uma vida ceifada. É uma vida ceifada e quem perde é a família. A família se encontra, olha, Toné, é um depoimento triste, é um depoimento que mexe emocionante, com a gente. Claro. 3 anos, você sabe, ninguém pode imaginar a dor dessa família, né? É um perder um ente querido da forma bárbara que foi, né? Aí fica a imagem muito ruim. Imagina essa mãe encontrar o corpo do filho do jeito que ela encontrou, né? Infelizmente. É um negócio muito triste. Eu quero aqui externar meus sentimentos, os nossos sentimentos aqui em nome aqui da televisão, da TVI, que realmente é um crime bárbaro que merece ser esclarecido, gente. São 3 anos. Merece ser esclarecido, ué. A polícia tá dormindo? Não tem ainda, tem vários suspeitos que já foram ouvidos. Justamente esse que é o maior suspeito da tatuagem, esse também, esse que foi o mais indicado para ser ouvido, que tem que depor. Ele tem alguma coisa a falar. Morreu, mas o crime, aí não prescreveu não, né? Eu acho que não. A doutora Alves podia falar, acho que não prescreve. Um homicídio bárbaro desse. A gente pede realmente que o doutor Evi, sabe, da sua competência, da sua eficiência, da sua retidão e o seu desejo de ir até o fim com essas investigações, chegue lá e que resolva isso, que elucide, para dar uma tranquilidade, uma paz a essa família. Pérola. Olha, é realmente um caso muito triste. É um caso que deixa a gente com o coração partido, dilacerado. E a gente agora espera por justiça. A gente agora vai esperar que as notícias elas consigam trazer a justiça. Que esse rapaz ele esteja agora encontrado e que a gente precisa agora estar em busca de justiça por essa família que chora, essa família que sofre por um caso como esse. É um caso de é um crime cruel, é um crime bárbaro, não é uma facada, foram 64 facadas. Golpeado, na verdade, não é facada não, Toné, foi tesourada, é um crime bárbaro. 64 tesouradas. 64, então é muito triste, né? Imagina a luta desse rapaz, né? E não conseguiu, coitado. Olha, Tonezinha, o que você trouxe pra gente de PQP hoje? Eu tenho a história da ponte do rio que cai. A ponte do Jequitinhonha, que não sei se continua interditada, que eu não sei nem falar sobre isso. A data aproximada que eles deram, 30 dias, o DENIT interditou a ponte sobre o rio Jequitinhonha. Ali bem naquela região ali, Itapebi, quando você vai estar indo para Eunápolis, aquela ponte ali que tem, ela é bem extensa. E ela está passando por problemas há muito tempo. Há muito tempo. Que a estrutura dela não está oferecendo confiança. Está sob risco de desabar. Aí o DENIT foi lá, olhou a estrutura, ia fazer uma avaliação, deu 30 dias. Isso foi em 19 de janeiro. Mas até agora não tem resposta. Proibiram o tráfego de carga pesada de caminhões. Mas deixaram ônibus e carro de passeio, continuam trafegando. Eu não entendi. Ônibus também é muito pesado. É um veículo pesado. Não sei por que o ônibus está ainda circulando naquela ponte, passando sobre a ponte.
Sei não. Eu gostaria que o Cássio aí colocasse um vídeo de um rapaz que mora nas imediações lá de Belmonte e que ele falou sobre isso. Ele mostrou, ele foi lá, filmou, fez um vídeo e mostrou a situação da ponte para ver como é que está a ponte. Porque está realmente uma situação muito difícil com risco de desabar. Não é brincadeira não. O DENIT deu até uma rota alternativa para que as pessoas utilizassem, que aumenta não sei quantos quilômetros para chegar até Eunápolis, mas essa situação já vem há muito tempo e até agora não se resolveu. E precisa dar uma resposta. Tá pronto aí, Cássio? Para a gente ver aí a situação desse rapaz que, de livre e espontânea vontade, ele foi lá ao vivo, ficou embaixo da ponte e ele filmou, ele fez um áudio e ele mostrou e explicou qual é a situação mesmo da ponte. Não está oferecendo segurança nenhuma para você ficar trafegando sobre essa ponte. Vamos ver aí o áudio é o vídeo, aliás, o vídeo. Aqui do município de Itapebi. Mais uma vez eu vim aqui para estar mostrando para as pessoas, né, com veículo pesado, que se arrisca em botar. Essas pontes, os pés, está tudo comprometido, né? Aqui onde seria o meio do rio praticamente. Hoje praticamente um rio com pouca água por conta da barragem que prendeu a água. E você vê os pés tudo comprometido, aqui é o lugar mais arriscado que tem dessa ponte. Se vocês verem, o encaixe dessa ponte, ela é encaixada e se der 30 centímetros é muito o encaixe dela, entendeu? Se um pé desse, qualquer um vier ceder, a ponte vai desencaixar e vai cair a qualquer momento, né? Aquele lado lá é o lugar mais perigoso que tem, tá vendo lá? Ali onde já foi feito serviço outra vez, no início da ponte, vindo de Itabuna para Eunápolis, é o lugar mais perigoso que tem. Então, se as pessoas puderem evitar de passar em cima dessa ponte, até que os governantes venham aí, tá realizando um serviço, né? É uma ponte de 511 metros, onde realmente está muito perigoso, a gente fica preocupado porque passa em cima dela todos os dias, familiares, parentes, amigos, e é muito alto, o risco é imenso, os pés estão tudo comprometido, onde isso aí teria que ser tudo cimento, né? Hoje está tudo de fora, os ferros tudo comprometido, qualquer um desses pés que vinha tá afastando aí, ela desencaixa em cima e aí vem abaixo. Mas que Deus proteja todos que passam em cima. Um bom dia a todos. Esse vídeo aí é um perigo, né, Toné? Várias pessoas caminhando por ali. Essa denúncia e é bom a gente ficar de olho. Quem costuma trafegar muito por essa ponte, ficar de olho. Porque não está oferecendo segurança. E além de tudo, Toné, a gente volta agora um pouco na história, mais ou menos um mês e uma semana, 1 mês e 15 dias, uma ponte entre o Tocantins e o Maranhão, uma ponte que fazia essa ligação, acabou ali rompendo. E era bem mais baixa do que essa é alta. E ela você vê que ela tá com o leito do rio também seco, porque fecharam lá as comportas da barragem por causa daquela chuva que teve aí, né, um período muito chuvoso, eles fecharam as comportas lá da barragem. Então a água é muito pouca ali, vai cair do solo direto. Exatamente. Então, assim, várias pessoas caminhando por ali, passando de carro, moto, caminhão. Além de tudo, a gente sabe o peso que são, né, Toné? Esses caminhões ali com toneladas, com cargas. Então, assim, foi uma morte terrível. A gente viu ali, inclusive, em um dos vídeos, Toné, dessa ponte que desabou, as pessoas gritavam, as pessoas chamavam ali e que demorou horas até que a equipe de bombeiro conseguisse resgatar. Então, as autoridades precisam responder, precisam tratar antes que isso se torne um problema. Agora, quando foi interditada a ponte, eu não sei ainda se está interditada, eu não tenho conhecimento, porque desde 19 de janeiro ficou interditada e o DENIT deu 30 dias dessa interdição. Agora, quer dizer, já passou, 19, já tem 30 dias, 19 de fevereiro. Agora, eles deram as rotas alternativas. O sul da Bahia, sentido Salvador, a partir de Eunápolis,
no extremo sul do estado, seguir pela BR-367 até acessar a BR-116, para continuar a viagem em direção a Salvador. Já em Salvador, sentido sul da Bahia, deve ser utilizada a BR-116 como rota principal para acessar o sul da Bahia. É uma volta e tanto, mas é melhor você ir em segurança, para não acontecer um acidente, uma tragédia no caso, né? Do que é melhor você não correr esse risco e trafegar nessas rotas alternativas que o DENIT está oferecendo. Eu vou procurar saber, vou falar com a produção aí, para a gente saber se já foi liberado o tráfego ou se continua interditado. O DENIT tem que responder. Pérola. Olha, quando a gente fala sobre esses casos, a gente precisa entender o seguinte: há uma morosidade, Toné, em tudo que se envolve público. Seja segurança, como a gente viu esse caso, essas obras também essas pontes precisam passar por uma reforma. O cidadão foi muito claro, ele mostrou tudo, a forma como é que tá desencaixando lá. Tá tudo errado ali. Vai esperar que a estrutura da ponte tá ruim. Infelizmente. Tá ruim, tá para desabar mesmo. Ali, qualquer encaixe ali, já foi. Cai mesmo. Desaba tudo, as colunas ali não suporta ali. Parece que tem muitos anos ali, Pérola, que não foi feita manutenção. Não tem uma manutenção regular. Não está tendo, não está havendo. Porque, como você falou, a Tocantins Maranhão, que é essa aqui e tem essa também, quantas outras também não estão passando sobre esse processo que todo mundo ignora, está circulando os motoristas, circulando à vontade, sem saber o que está se passando aí embaixo da estrutura dessas pontes. Olha, então, pontes, viadutos, tá complicado. O DENIT tem que tomar conta disso. Porque na hora que morre, é muita gente que morre. É um acidente trágico que leva, como no Tocantins Maranhão, que morreram centenas de pessoas. Não é assim. A vida humana tem sentido e a vida humana tem preço. Com certeza. E a gente agora vai esperar, né, que isso se resolva. Mas hoje é dia também de quê? De olho no som. Você que é apaixonado por musicalização, você que quer aprender, você que quer entender dos bastidores, você que sabe que a música ela toca os nossos corações, ela leva a gente a outros horizontes e que com certeza traz aquela alegria. A gente fala de carnaval, a gente fala de música, a gente fala de louvor a Deus no momento de paz e conexão, a gente fala de música. Então, música, ela está no nosso dia. Um dia com música é um dia alegre, é um dia que começa mais leve e que transmite também muitas coisas boas. Pela música você consegue se declarar para alguém, com a música você consegue expressar uma tristeza, uma revolta, um sentimento guardado lá no fundo do seu coração. Então hoje é dia de olho no som com o Charles, ele que é o nosso produtor e além de tudo entende de música como ninguém. Pode rodar a vinheta para a gente entender um pouquinho mais sobre som. Bom dia! Segunda-feira, começando mais uma semana, se aproximando do final do mês de fevereiro. O pessoal tá querendo chegar já no carnaval. Aqui em Itabuna, na Bahia, já teve um carnaval e nós estamos começando o nosso bloco aqui, nosso quadro do De Olho no Som no programa TVI News, que tem aqui essas princesas apresentando a Pérola e a Toné. Bom dia, Pérola. Bom dia, Toné. E aí, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia! Eita, então, nós hoje vamos falar sobre música, como sempre, da forma mais apurada, né? A gente não vai falar apenas de uma música ou de um cantor ou de uma situação, mas nós vamos direto ao ponto. Vamos falar dos instrumentos musicais, porque os instrumentos musicais são importantíssimos para uma boa execução musical, né? O cara que tem um instrumento, ele tem que cuidar bem dele,
ele tem que fazer manutenções constantes, né? Antes disso, ele para comprar um bom instrumento, ele tem que desembolsar uma boa grana, porque não existe um bom instrumento por um preço baixo, né? Muitas vezes o músico acha que ele vai encontrar um bom instrumento, um valor aí de R$1.000, R$700, né? Um instrumento para uso profissional mesmo, tá muito além disso aí, né? 3.000 para começar, um violão básico, vamos dizer assim. Uma bateria, 3.000 não dá, para uma bateria profissional. Uma guitarra, mais ou menos, vamos dizer assim, né? Então, para você ver que não é barato. Depois que você compra o instrumento, você tem que cuidar dele, você tem que fazer uma boa manutenção, procurar um bom luthier, para que ele mantenha as cordas tudo no jeito, tudo organizadinho, tudo certinho. E por isso nós vamos falar sobre os instrumentos musicais. Você que está começando a tocar um instrumento agora, você que está começando a cantar agora, que quer comprar seu equipamento, eu vou te dar umas boas dicas aqui para você entender mais ou menos como é que funciona a coisa. Vamos para uma bateria, vamos mostrar aí uma bateria, Cassier, tem uma bateria aí? Meu amigo Cassier, o homem das imagens. A gente tem uma bateria aí, Cassier? O senhor está me vendo aí? Cassier. Oi, pronto. Essa bateria é uma bateria Yamaha. A bateria Yamaha, ela geralmente, a Yamaha tem as melhores baterias do planeta. Todas as marcas têm instrumentos, como marca de veículo, né? Você pode comprar um Jetta da Volkswagen, como você pode comprar um Gol da Volkswagen. O Jetta é de 100.000 para cima, e um Gol hoje é 80.000, 70.000, você compra um Gol dependendo do carro. A mesma coisa são os instrumentos musicais. Então, uma bateria dessa daí, em média, ela custa 30 pilas, uns R$30.000. E eu estou falando da bateria sem os pratos, só os tambores. Porque os pratos, você comprar um kit de pratos desses que você está vendo aí, 3 pratos de ataque, né? Crash, Splash, Ride, né? Mais o chimbal ali, aí você já vai levar uns 10.000 só de pratos também. Então, tem que ter uma grana guardada para você tocar de maneira profissional. Quando você vai gravar no estúdio, você não pode gravar com qualquer instrumento, Hoje nós vivemos uma época em que... Vem para cá, Cássio. Vivemos uma época em que você chega no estúdio e já tem um instrumento. Muitas vezes você está no estúdio com um sintetizador ou um controlador e você já liga no computador e ali mesmo você já grava tudo. Você não precisa ter um instrumento, você já tem o som dos instrumentos ampliado e tudo e tal. O que possibilita fazer as pequenas e médias produções. Mas quando você vai fazer uma produção tipo Zezé de Camargo, quando você vai fazer uma produção tipo Roberto Carlos, então você tem que estar munido de um bom instrumento para que você consiga fazer um trabalho de excelência. E uma bateria como essa daí é primordial para que você consiga fazer. Porém, num trabalho como Roberto Carlos, você tem que ter uma bateria muito maior do que essa daí, que são 3 tons, 2 surdos, 2 caixas, uns 10 pratos, entendeu? Então aí o investimento vai para quase R$100.000. Hoje em dia, nas cidades do tamanho da nossa, em média de 200.000 habitantes, você consegue comprar baterias, tem outras marcas aí que você consegue comprar de R$4.000, uma bateria nova, e você já consegue fazer um trabalho bom para as igrejas. Tem baterias um pouco mais baratas também, mas já não tem qualidade, porque a bateria, já está falando, bateria é um conjunto de peças que vai fazer com que você tenha aquele instrumento ali. Tem um bumbo, que é esse maiorzão aí, ó, tem a pele branca na frente, onde você toca com o pé. Tem a caixa, que se vê muito em banda marcial também, em orquestra. E tem os tons, os surdos. Essa daí só tem um tom mesmo, e o surdo que é mais uma bateria de jazz, para tocar jazz, E tem os pratos. Para cada aplicação você tem os instrumentos que você precisa. Quando você compra um instrumento mais simples, por exemplo, os pratos mais simples, eles são de latão. Então ele não tem um som muito gostoso de ouvir, não. É aquele som espalhado, chato, estridente de ouvir, Aí você vai comprar aí por R$600, você compra uns 3, 4 pratos. Quando você compra uns pratos de uma marca boa, tipo a Americana Man, você vai gastar aí uns R$3.000 para comprar 2 pratos. Só. 2 pratos na bateria não dá para fazer muita coisa, não. Dependendo da aplicação que você vai fazer. Mas eu estou falando de uma média de preço para os meros mortais, Vamos passar agora para o contrabaixo. Contrabaixo também, eu vou ilustrar com um Yamaha, também o TRB, que é um baixo que é muitíssimo usado no planeta inteiro. Os grandes baixistas do mundo utilizam esse instrumento, por quê?
Se você olhar aí, se Cássio tirar a tarja aí, você vai ver, pronto, ali, ó. Nós temos 6 botões. Aqueles botões ali, você vai mudar a sonoridade do instrumento. Então ele se aplica a tocar qualquer estilo musical que você quiser. Se você for tocar um jazz, que o som é mais seco, mais médio, não tem muito grave, você regula naqueles botões ali. Né? Que um botão é para grave, um é para médio, o outro é para agudo, o outro é volume, o outro é o boost, para ficar mais forte o som, o outro é para slap, aí tem os captadores, e você vai regulando. Por isso, um contrabaixo desse aí você não acha por menos de 12, 15 mil reais. Né? E eu tô falando isso no barato. Um baixo normal, para você comprar hoje nas lojas, aí você encontra de 2 mil reais, você encontra um baixo que dá para você tirar um som, vamos dizer assim. Mas para ter um som maravilhoso, é daí para frente. Isso eu nem falei em Music Man, que já são bem mais caros. E tem os baixos, tem os instrumentos de luthier hoje em dia. O que é um instrumento de luthier? O músico, com o tempo de experiência que ele já toca, ele já tocou com muitos instrumentos diferentes, e aí ele já sabe quais são os melhores captadores, ele sabe quais são as melhores cordas, ele sabe qual o tipo de madeira que é bom para o instrumento, né? Tá parecendo uma feira aí em cima, no backstage aí, parecendo uma feira da Califórnia. E aí, o músico já acostumado com isso, ele, sabendo disso, ele procura um luthier, que é o artesão que faz o instrumento. E aí ele vai dizer, ó, eu quero captador tal, eu quero madeira tal para colocar no corpo, madeira tal para colocar no braço, eu quero os trastes, que são esses ferrinhos que tem aí, os trastes tal, quero tarraxa tal. Ele vai escolher as peças que ele quer e o luthier vai fazer do jeito que ele quer o instrumento, no tamanho que ele quer, específico para ele. Então um instrumento desse tem um preço exorbitante, porque você comprar as peças separadas já é mais caro e o instrumento pronto depois ele é único. Ele é único. Então quando o músico pede para fazer um instrumento desse luthier, dificilmente ele vende, né? Esses são os contrabaixos. As cordas também. Hoje você encontra encordoamento de contrabaixo aí de R$75, mas os melhores mesmo são R$500 para você comprar. E um encordoamento desse, se você toca pelo menos no final de semana, você tem que trocar ele uma vez por mês. Né? Muitas vezes o cara não troca, aí fica deixando o encordoamento enferrujar e tal, porque já tem todo um contato com a nossa pele. Nós temos um óleo na pele que a gente não consegue ver, mas que ele vai ficando ali nas cordas do instrumento, que são metal, e ele começa a oxidar as cordas, e a primeira coisa é perder o som, o brilho do som do instrumento, o que faz com que fique ruim o som do instrumento. Aí você tem que trocar. O cara, poxa, mas eu vou dar R$500 no encordoamento desse, eu vou ali comprar um de 75. Aí compra um de 75, não dura muito, daqui a pouco ele vai ter outro prejuízo e tal. Então eu estou aqui te dando essas dicas para você ter noção de quando você for comprar um instrumento, você saber o que comprar e qual a média de preço. Vamos agora para as guitarras Cassier. Nós vamos falar agora das guitarras. Essa daí é uma Fender americana, modelo Stratocaster. A Fender, há muitos e muitos e muitos anos, é a principal guitarra usada no planeta. Para você ter uma ideia, Toné, ela é usada por Eric Clapton, ela é usada por David Gilmour, do Pink Floyd, ela é usada pelo Slash, do Guns, ela é usada por Prince, foi usada muito por Prince, ela é amplamente usada no mundo inteiro para tocar vários estilos de música, tanto música jazz como instrumental, como rock and roll, como blues, né, B.B. King, tem um outro agora que eu esqueci o nome dele, que era um grande guitarrista mesmo, e ele usava uma Fender, né? A Fender, outro dia tinha um amigo meu aqui que ele veio de Ilhéus e ele tá com a Fender assinada por Steve Ray Vaughan, que é um grande guitarrista mundial. E essa Fender dele, toda essa parte de metal que você está vendo aí, a dele é banhada a ouro. Então essa guitarra dele ele estava vendendo por R$19 mil. Já usada, já há uns 10 anos com ele essa guitarra. Mas você olhava para a guitarra e parecia que a guitarra dele tinha saído da fábrica. Pelo cuidado. Você vê o case da guitarra, onde guarda a guitarra, você fala, meu Deus, que coisa mais linda. Você abre assim aquele veludo e a guitarra toda bonita e já tem os óleos próprios para lubrificar as cordas, a flanelinha para tirar o óleo da nossa pele depois que termina de tocar. Então é um outro padrão de instrumento para um outro padrão de músico, né? São as guitarras Fender. Aí o pessoal compra muito tem umas guitarras mais simples que são imitação da Fender. Hoje você chega numa loja lá e você vê uma guitarra igual essa aqui, ó, desse jeito que você tá vendo aí. Só que ela não é Fender, né?
Tem Memphis, por exemplo. Você vai comprar uma Memphis ali, R$900 você compra uma Memphis. Mas a Memphis não tem a madeira da Fender, não tem os captadores que a Fender tem, não tem as peças, nenhuma peça como a Fender tem. Muitas vezes os captadores que você coloca numa Fender ou que já vem nela, você compra 3, 4 Memphis. Só os captadores da Fender, entendeu? Então são guitarras que, quando você ouve aquele som maravilhoso, aqueles solos de Pink Floyd, de The Wall, é uma Fender. Você fala, meu Deus, o cara toca demais. Mas antes do cara que toca demais, tem um timbre poderoso do instrumento. Que você não precisa colocar um pedal ou uma pedaleira cheia de timbres para ficar bonito. O som do instrumento por si só já é muito bom. Coloca outra aí, Cassier. Temos também a Gibson, que é o modelo Les Paul. A Gibson Les Paul, ela é uma guitarra também tradicionalíssima. Muito usada para blues, usada por grandes nomes da música também, como Lee Ritenour, né, e como o nosso B.B. King. Né? Quem não lembra das guitarras de B.B. King, que ele tinha até um nome que ele chamava, né, a guitarra. Eu não lembro agora, era como se fosse o nome de uma mulher. Né? E o som dessas guitarras, ele é mais abafado. O som da Fender é bem aberto, assim, bem presente. O som da Gibson é um som mais abafado, mais aveludado, para você tocar aquele jazz. O pessoal da Bossa Nova usa muito aquele somzinho abafadinho da Bossa Nova. Né? O blues, que tem aquele som poderoso, é mais grave, o som da Gibson. Né? Quem tem uma guitarra exatamente igual essa daí é o Samuel Rosa. Se você observar, você vê que ele tem uma guitarra exatamente igual essa daí. Essas guitarras, elas também têm esse preço aí, médio de 20, 30 mil, tem guitarra de 50 mil, né? E dá pra você fazer um som muito legal. Existem guitarras mais baratas, como Epiphone, como outras marcas hoje, que o pessoal Shelter, o pessoal coloca muito à venda aí para os músicos meros mortais, né? Como nós, usarem para tirar o seu som no dia a dia, gravar as produções pequenas e médias em casa mesmo, no estúdio pequeno, no home studio, né? Mas quando você vai para um Mosh, por exemplo, que é o maior estúdio da América Latina, que é sediado em São Paulo, que é do pessoal dos Folhas, né? Os Folhas, reconhecido no Brasil de muitos anos, né? Que foi reconhecido também mundo afora. Eles têm um super estúdio lá, e quando você chega, dessas guitarras aí tem tipo dezenas, né? Dezenas para você escolher. Ah, eu quero a Les Paul daquele modelo de B.B. King, eu quero a Les Paul daquele modelo de Lee Ritenour, eu quero um Les Paul daquele outro modelo e tal. Tem tudo lá para você tocar, né? Agora um estúdio desse também, quando você entra lá no estúdio, só em você pisar, você já está esvaziando um banco para entrar nele, né? Porque é um complexo. Né? A gente fala o estúdio Mosh, mas é um complexo. Lá tem, acho que 7 estúdios completos, independentes dentro do mesmo lugar. É o pessoal que atende as grandes gravadoras da América Latina, né, para gravação e tudo. Pra você ter uma ideia, nós temos aqui na TV uma mesa de 20 canais, que a gente usa 3, 4, 5, né? Lá eles têm as mesas menores que eles têm 128 canais, né? As maiores têm 256 canais, ou seja, você pode ligar 256 instrumentos ao mesmo tempo e gravá-los em apenas um estúdio. Lá tem 7 estúdios diferentes, com salas que são maiores do que esse estúdio aqui para gravar, com orquestras inteiras. Né? Então são esses lugares onde entram esses instrumentos para fazer certos tipos de trabalhos. Tem músicos que são agraciados, né, também pela sua determinação e força no estudo, na pesquisa, na evolução do trabalho, e eles conseguem a grana para comprar um instrumento como esse daí. Né? Vamos para o piano. Coloca o piano aí, Cassier. Aliás, coloca o órgão logo para a gente falar do órgão eletrônico, que é um instrumento completamente diferente. Se você olhar o órgão eletrônico, ele tem 2 teclados, um embaixo e um em cima. E nos teclados tem a parte que comumente a gente conhece os teclados com as teclas brancas, que são as maiores, e as pretas, que são as menores. Né? Mas se você olhar no órgão, na parte esquerda, tanto do teclado de baixo quanto no de cima, nós temos teclas. As teclas grandes são pretas e as pequenas são brancas. Então já é bem diferente isso daí, né? E o outro detalhe, ele tem também lá embaixo, ele tem milhares de pedais. Se você observar, são muitos pedais. Esses pedais também são teclados que a gente toca com os pés. Você está emitindo notas mais graves, enquanto você está tocando na parte de cima um timbre mais agudo para solo, e na parte de baixo um timbre mais cheio para fazer base. E detalhe, qual é a diferença para o piano? Então, a diferença é que o órgão ele tem um som todo característico.
Ele é um instrumento eletrônico, onde muitos têm a caixa Leslie, que fala que é aquela caixa que dá o vibrato. Você dá o timbre, ele faz tan, aí você liga a caixa Leslie, ele começa a vibrar. Tan, o órgão tem essas vibrações, né? E tem esses botões O piano já não tem essa... timbre enquanto... Não tem esse recurso, né? O piano, claro. Não, porque o piano ele é um instrumento acústico. Ele não é um instrumento eletrônico. O piano é um instrumento em que você toca e ele tem um mecanismo todo analógico que ele faz com que você toque nas cordas do piano e o armário do piano, aquela madeira toda, vai exibir aquele som, né? Vai soltar aquele som, né? Pode colocar o piano, Cassier. Pronto. Aqui nós temos um piano da Yamaha também. Por aí você já viu que a Yamaha, né? Não é só jet ski, não é só moto, né? Mas também é mesa de som, instrumentos musicais e é tudo... Yamaha é japonesa, né, Charles? Japonesa. A Yamaha tem uma história maravilhosa. Eu vou, num desses quadros aqui, eu vou contar a história da Yamaha para vocês entenderem. A Yamaha começou a mexer com motores na Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, o piano acústico, ele é um instrumento que tem diversas cordas. Ele tem 88 teclas, é um instrumento de madeira, ele tem um cepo de madeira onde tem a tensão dessas cordas de uma ponta a outra. Ele segura o peso dessas cordas aí no mínimo em meia tonelada. Quando você afina essas cordas, ficam todas tensionadas, né? E aí tem a tampa do piano, que ele é aberto, tem um som, você vai fechando, ele vai tendo uma sonoridade diferenciada. Quando você vai captar o som de um instrumento desse para fazer um show, para fazer uma gravação, você coloca microfones embaixo, coloca microfone dentro dele, coloca microfones em cima, assim, por fora, né? E ele tem 88 teclas, mas assim, na parte grave do instrumento até mais ou menos chegar perto da parte média, cada tecla é uma corda. Quando você chega na parte média, quase na parte aguda, cada tecla são 3 cordas. Quando você sai da parte, são 2, da parte média para aguda são 3 cordas. Então, quando você toca uma tecla, tem 3 cordas tocando. Para você afinar essas cordas aí, é um trabalho terrível, né? De maneira que um instrumento desse é extremamente artesanal e o valor dele, um piano desse aí que vocês estão vendo aí, ó, é em torno de 50 mil reais, né? Muita gente tem um piano desse em casa para servir como um objeto de arte, né? Uma obra de arte que eu tenho em casa. Tem gente que gosta de quadros, tem gente que gosta de pianos. Então, certa feita eu fui convidado para ir na casa de um empresário aqui em Itabuna, num prédio muito bonito ali na Beira Rio. E quando eu cheguei na sala dele, tinha tipo um palco redondo. Sabe como o pessoal coloca os carros hoje? Que fica girando assim? Ele tinha isso aí nos anos 90. Ele tinha um palco daquele redondo assim, ó, com um piano desse. Esse é o meia cauda, que são 4 metros de profundidade, né? O de cauda inteira é aquele de concerto, são 7 metros de profundidade. Um piano desse tem um peso terrível, né? Eu tenho um piano de armário em casa, que é aquele piano de apartamento, que ele é vertical. Para subir no 3º andar da minha casa, minha irmã, Rafinha sabe aí o trabalho que deu para subir, que ele tava lá com a gente. 4, 5 homens gemendo para colocar esse negócio lá em cima, que é muito pesado, é mais de meia tonelada o peso dele, entendeu? Então é isso. Hoje nós falamos sobre os instrumentos musicais para que você conheça melhor, né, as marcas, os modelos, os preços e que você se adapte também. Como músico, a gente vai estar falando também depois sobre tipo de cordas, né? Vamos falar sobre peças de manutenção, vamos falar sobre músicos que usam determinados instrumentos, né, os músicos nível regional, nacional, internacional, para que você esteja sempre bem informado sobre esse mundo da música. Porque aqui no De Olho no Som, o som que você ouve, aqui você vê. Então fica com Deus e na próxima segunda-feira a gente vai ter uma bela entrevista falando sobre um assunto bem peculiar também, que são as fanfarras, as bandas musicais escolares. Valeu! Finalizamos então mais uma vez o nosso programa e com certeza amanhã a gente volta aqui com informações sobre a Bahia e com certeza os destaques do mundo para você nos assistir e acompanhar um pouquinho aqui dos nossos quadros. Quero agradecer Tonezinha hoje que esteve aqui conosco e segunda-feira a gente volta, quarta tem quem? Abraham Feldman aqui com a gente. Obrigada, Tonezinha. Muito obrigado a todos, até a próxima TVI 20 anos.